Meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal da Merges. E mais uma vez, nós viemos aqui para conversar um pouco, provocar um pouco de conhecimento em torno do tema e da proposta de Joana de Ângeles. A proposta de Joana, ela é uma proposta em que vem para libertar o ser, mas na sua consciência, Não é libertar o corpo, apesar de que ela reconhece que existam as limitações, mas tudo está na consciência. A liberdade, a prisão e a liberdade encontram-se na consciência do ser. E não é à toa que ela vem exatamente neste período de transição planetária. Nós estamos vivendo um grande período, e é um grande período que se torna um espetáculo. Apesar de todo o sofrimento que está se passando pela Terra, nós já sabíamos, Ninguém poderá dizer que não for avisado. Lembrem, nós estamos vendo hoje o que antes nós líamos. O que antes era apenas teorias, agora nós estamos vendo. E neste momento, observem que estamos sendo convidados a cada um dar o seu testemunho. A nossa proposta é trazer uma reflexão do olhar de Joana sobre esse momento da transição. Ela é um espírito que vem e nos traz uma bagagem de um conhecimento extremamente profundo e muito amplo. Observem que vocês vão ver durante as leituras dela, constantemente ela vai narrar que o homem é antropo, sócio, psicológico. O que ela está nos sinalizando? Que o ser humano, porque é aquele que já racionaliza e pode pensar, ele tem uma estrutura e uma história antropológica, portanto, dentro da sua evolução, a sua historicidade. Veja que ela tem uma valorização para com a história. Meus amigos, a história é extremamente importante para os sujeitos que reencarnam. Ocorre que este homem, além dessa antropologia, desse estado antropológico, histórico, ele é um homem social e psicológico. Então percebam que ela une os três eixos e vai dizer que o homem ele tem uma história, ele é um homem sociável, portanto ela já está afirmando que ele não pode viver sem sociedade, mas ao mesmo tempo neste social ele é único. Observe então que ela está dizendo que este homem ele está dividido, ele está acoplado e dividido nesses três eixos, Há uma afirmação clara na sua passagem, no seu olhar, neste fragmento que nós podemos identificar dela, essa preocupação em que nós devemos olhar as pessoas não apenas a partir de um ponto, porque é arriscado olhar ela a partir de um ponto, porque ela tem relações. Se eu não perceber que ela tem uma história, possivelmente eu perco o resultado, que é o que gera o fator psicológico hoje. Este fator psicológico de hoje representa algo dentro da sua história. Então, apoiada em Jung, ela vai abraçar a ideia de Jung de um inconsciente coletivo, por exemplo. Então, quando ela pega essa proposta, deixa-se claro, e o Jung foi fantástico ao trazer o inconsciente coletivo. Por quê? Porque se trata de uma história. A história, ela é tão sagrada para nós, e os espíritos consideram essa história tão sagrada para nós, que isso fica arquivado em algum local. Ela vai dizer que ela não identifica, talvez ela também não saiba, e aí ela é um espírito que se identifica em um estado de evolução. Nós temos que sempre entender que estes espíritos estão também em suas caminhadas espirituais. Obviamente que já atingiram uma maturidade, com certeza, muito à nossa frente. E gratos, porque ela identifica na gratidão, porque ela faz.
né? Ela faz esse processo de gratidão. Então, só fala porque faz e sente. Então, ela identifica, e uma das regras de ouro dela é a gratidão, ela vai ser grata e vai voltar para auxiliar aqueles que precisam fazer este grande passeio por esta floresta negra e escura, que é a floresta da adolescência espiritual. Meus amigos, Joana de Ângeles propõe que neste momento de transição, em que nós possamos dialogar mais sinceramente conosco, aplicando os conhecimentos com sinceridade, com humildade. Veja bem, humildade, meus amigos, não é anulação de caráter ou qualquer tipo de insinuação à fraqueza. Pelo contrário, os espíritos esclarecidos, eles parecem transmitir uma certa fraqueza, mas a moral desses espíritos, a força desses espíritos não está no punho. A força desses espíritos está no coração, está na essência mais pura desse ser. Para ela, como um espírito como Joana, este homem sócio, né, esse homem social, ele precisa viver em comunhão uns com os outros, né, ou um com o outro, porque ele se faz no outro. É neste outro que ele vai se construir. Quando então ele nega numa visão bem hegeliana, porque ela também vai muito, muito fortemente na filosofia, assim como Jung, ela então percebe, ele vai nos dizer que neste processo ele nega-se. Nós, quando estamos diante de alguém, nós nos negamos. Por exemplo, quando eu estou diante de alguém conversando, eu estou me negando, eu estou deixando de ser um pouco de mim mesmo para ser ele, para ser o outro. Você agora que está me escutando, está negando-se a si próprio. Veja bem, você não anula o seu ser, você não deixa de ser a sua própria essência, mas você deixa de ser aquilo que você defende piamente para ouvir. Nessa construção dialógica, porque é um diálogo que está se construindo, você passa a assimilar uma nova ideia. Então você tem uma ideia, você é uma tese, e o outro que você escuta é uma antitese, uma tese contrária à sua, e a partir desse discurso entre que onde um nega e o outro traz o conhecimento, vai nascer uma conclusão, ou seja, eu vou pensar um pouco diferente, eu vou olhar as coisas um pouco diferente, portanto eu não vou ser mais a mesma pessoa. Minimamente eu não serei mais a mesma pessoa. Por quê? Porque há um movimento. Para Joana, ela defende o movimento porque ela fala muito em Heráclito. Heráclito é um filósofo, era e é, porque ele continua vivo, do movimento. Para Heráclito, o ser não existe o parado, tudo está em grande cíclico. Se nós observarmos, o Sol nasce e cai. Então, nós temos a noite e o dia, a noite e o dia. O que onde quer chegar este processo pedagógico? Isso é um processo pedagógico de Deus para conosco, nos ensinando que o movimento constante da vida, Deus eternamente em movimento. Observem que não existe o parado. Quando nós paramos, nós nos afastamos da grande força de Deus. Quando nós nos afastamos do social, perdemos este contato divino, porque é no outro que nós vamos encontrar Deus. Então Joana vem neste momento de transição, onde muitos espíritos reencarnam recambiados, retirados das zonas umbralinas, e muitos estão sendo convidados para voltarem à Terra, para serem despertados para um novo momento, um novo planeta que surge. Então, nessa grande festa, nós vamos nos encontrar, como vai dizer o Allan Kardec, no livro A Gênese, lá no finalzinho dela, no capítulo intitulado A Era Nova. São chegados os tempos. Kardec vai fazer
de uma forma belíssima, quase que poética, a descrição deste momento. Mas obviamente que é um momento que não se dá assim, como se fosse uma festa em que todos estão se divertindo. Não, há um jogo de interesse. Aqueles que dominam querem permanecer e aqueles que precisam dominar estão chegando. Então há uma força, e nessa grande luta constante, todos já se encontram pela Terra. Então ele vai dizer assim, vemos, Kardec vai dizer, né? Vemos a chegada de uns e a partida de outros. Duas gerações se encontrando. Nós estamos no ápice assim, de duas gerações. Nós temos uma geração extremamente ética, querendo o bem, e uma outra extremamente ainda agarrada ao seu primitivismo, como é um linguajar bem Joana, antropológico de trás, né? Ainda querendo pelo estado de violência e pelo predomínio. Então, Joana vem nos convidar para que esta transição, por isso ela vem, ela está agora conosco neste mundo, através da sua série psicológica, e não só da sua série, mas de todos os seus livros e da sua grande equipe de espíritos, como Amália Rodrigues, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros que psicografaram pelo Divaldo, para nos trazer que é possível fazer essa caminhada sofrendo o menos possível. Veja bem, não é deixar de sofrer, porque não há como não sofrer, pois estamos em relações. A partir do momento que estamos em relações, podemos não sofrer por nós mesmos, vamos sofrer por outrem, iremos sofrer pelo outro. Mas não o sofrimento no sentido da dor como nós sentiríamos atrás. É uma dor que anuncia um novo momento da Terra. Então, Joana, ela é necessária neste momento para que ela nos auxilie psicologicamente, porque é o momento em que o psicológico será o carro-chefe da transição. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento em que nós não temos mais um líder. Então nós percebemos que falta modelos. Estamos tão vagos, estamos tão abandonados na questão de termos modelos. Então é neste momento que nós temos que ver com Joana, porque ela vai trazer isso à lume, ela vai dar luz, ela vai reforçar que o modelo, neste momento, para o alívio das nossas dores, o modelo exato, o modelo ideal e o modelo único desta passagem que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo uma passagem, é Jesus. Então é com Jesus que nós vamos passar, porque com Jesus o sofrimento, ele existe, mas ele é um fardo mais leve. Não é que o seu peso é tirado, é que o peso maior que nós colocaríamos, este é tirado. Por quem? Pelo esclarecimento, entendendo que a morte não existe, que amanhã é um novo dia, que o outro é meu irmão, que eu preciso caminhar, que a felicidade do outro tem que me contagiar. E não me pode provocar outro pensamento a não ser a alegria de saber que o outro está avançando e me tornar feliz, talvez por não ter conseguido chegar na frente, mas poder ter sido o caminho para que esse possa passar, né? Nós não fomos o herói, mas podemos ser, como diz Amélia Rodrigues, a pedra por onde passe o herói. Este momento, e Joana vai dizer sempre neste embalo da gratidão. A gratidão é a máxima. E o Livro dos Espíritos, para encerrar, anunciando este momento de Joana para nossas vidas, trazendo esse otimismo de uma esperança de que é possível mudar, mesmo com as nossas dores, na fé. A gratidão é o sentimento que denuncia o ser. Quanto mais este ser torna-se maduro psicologicamente, mais grato ele é, porque ele sabe que se houve-lhe uma caminhada
ouve-lhe também muitas mãos. E ele volta-se para trás, porque todo grato jamais consegue avançar sem voltar atrás e buscar os que estão refratários. Um abraço a todos.